Olá, uma pessoa pergunta ou pede para eu falar sobre diferenças entre Igreja Luterana e Igreja Católica Romana. Não é uma pessoa luterana e não é uma pessoa católica, então há uma responsabilidade aí. E eu entendo que não há como ser exaustivo, isso demandaria um livro enorme, e por isso mesmo há algo de subjetivo aqui. Eu tenho que fazer um recorte, eu tenho que selecionar o que, que eu acho que é mais perceptível, mais relevante, assim. Então eu vou, em poucos minutos, tentar falar sobre isso. Diferenças entre católicos e luteranos. Começamos pela diferença central, né, o Papa, o papel do Papa. Se nós não tivéssemos um entendimento diferente sobre a figura do Papa, as outras diferenças não poderiam existir, na verdade. Então, enquanto a Igreja Católica afirma que a figura do Papa e do Papado é algo imprescindível para a eclesiologia, né, para o entendimento da Igreja, para a existência da Igreja, os luteranos negam isso e o veem como uma, ou seja, veem o papado, né, como uma intromissão, né, na estrutura da Igreja, como algo fruto de uma tradição humana. Aí então isso vem de diferenças e produz diferenças tanto exegéticas, enquanto os católicos veem o papado como algo instituído por Cristo, os luteranos vão negar essa interpretação. E uma diferença também na visão sobre a história, né? sobre o processo. Né? Para os católicos estará muito claro que o papado é algo que começa lá com Pedro, enquanto que para os luteranos é algo que vai ser constituído ao longo da história da igreja, e não de uma vez só e não com um consenso total da igreja de uma vez só. Essa figura de autoridade, então, como ela tem uma posição diferente nas duas tradições, é bom a gente falar sobre o papel da autoridade das escrituras. Né? Para os luteranos, é importante afirmar o sola scriptura, não da mesma forma como se diz hoje em todos os lados. Né? O sola scriptura luterano ele é afirmado, mas tendo em vista necessariamente o sola fide, né? E o Cristo, então o papel de Cristo como chave hermenêutica para as escrituras, ele tem que estar junto com a afirmação do sola escritura. Mas as escrituras têm essa posição de autoridade exclusiva no âmbito luterano, enquanto que no âmbito católico a figura do magistério papal e da tradição também tem uma autoridade junto com as escrituras, não negando nunca, obviamente os católicos nunca negam a figura de autoridade das escrituras também. Mas no luteranismo a tradição, embora seja uma fonte de recursos, uma fonte de consulta para entendimento e prática, né, pode ter muita coisa benéfica ali, ela deve ser julgada pelas escrituras, ela não tem uma autoridade autônoma, assim, ela sempre deve ser julgada pelas escrituras, e isso é muito enfatizado, né? A tradição não precisa ser seguida por si mesma. Partindo para outro tipo de diferença no campo da soteriologia, como Deus opera a salvação no ser humano. Para os luteranos é importantíssima a afirmação do sola fide, né? Somente pela fé. E o somente aí é importante, porque os católicos obviamente vão afirmar que a salvação é por fé, mas os luteranos vão dizer somente por fé. Então a participação, o papel das obras no processo de salvação é que vai ser diferente, né? Não que não haja obras na salvação dos luteranos, né? Não é isso que se diz. Né? O papel das boas obras tem o seu lugar na teologia luterana, mas é um lugar diferente. Ele não entra na questão dos méritos, porque os méritos serão sempre exclusivamente de Cristo para a salvação, mas porque há salvação, há boas obras, né? Isso dizendo no âmbito luterano. Mas essa afirmação do sola fide, somente pela fé, é uma marca que distingue, né, católicos e luteranos. Um pouco também, tendo alguma relação com isso, está aí a questão do purgatório, né, que para os luteranos não existe purgatório. Essa ideia da igreja padecente, dessa igreja de pessoas que já morreram, mas que estão ainda se preparando para se apresentarem diante de Deus, que é parte da doutrina católica, isso para os luteranos não existe. Talvez para o católico entender, né? Para o católico você poderia não passar pelo purgatório se alcançasse a santidade nesta vida.
Para os luteranos, todos alcançam, de certa forma, a santidade não pela própria desenvoltura, não pela própria biografia, mas por causa da obra de Cristo. Então, o purgatório se torna desnecessário, na perspectiva luterana. Uma diferença, rapidamente, né, do papel dos santos. Né? Para a Igreja Católica existe essa coisa da intercessão dos santos. Para os luteranos, os santos eles têm uma importância como exemplo, né? Eles podem, até devem ser lembrados por causa do exemplo de fé que tiveram, da obra de Deus na vida deles, da perseverança que eles viveram aí e o testemunho que deram. Né? Isso é importante, isso pode ser lembrado, é salutar, mas nada além disso. Né? A Eucaristia como diferença, como campo de diferença, a ceia do Senhor, eu vejo como uma caixinha de diferenças, na verdade, porque aí há a diferença teológica e a diferença prática, né? A diferença sobre o que é a Eucaristia, o que é a ceia do Senhor, o que acontece, né? A explicação. Os luteranos afirmam presença real também, mas não uma transubstanciação. Então, o que acontece e também como se administra a ceia do Senhor. Para os luteranos, os dois elementos, o pão e o vinho, são distribuídos igualmente entre todos os fiéis, né? Independente de quem são esses fiéis. Se eles são pessoas preparadas para o sacramento, eles recebem o sacramento. Todos, né? Não fica ninguém recebendo só o pão. E aí não dá para destrinchar as diferenças teológicas da Santa Ceia, porque eu acho muito difícil até fazer justiça à doutrina católica da Eucaristia, porque ela é complexa, né? É um absurdo quando um evangélico, por exemplo, olha para a prática católica e diz assim, os católicos afirmam que fazem um novo sacrifício de Cristo, né? Que sacrificam Cristo de novo, de forma incruenta. Não é sacrificar de novo, né? No Catecismo da Igreja Católica fala de uma representação, quase que como em certo trecho, quase que como uma reapresentação do sacrifício único, né, de Cristo na cruz, diante dos olhos da Igreja, né, da Igreja atual. Mas então, deixando isso de lado, né, mas há diferenças também teológicas aí quanto à questão sacrificial ou não da Eucaristia. Os luteranos sempre vão enfatizar o papel evangélico, né? Deus vem a nós e traz o perdão, e não nós apresentamos algo a ser aceito por Deus na Eucaristia. Essas diferenças aí são as que eu acho assim, mais da vida da igreja, talvez mais importantes para a forma de devoção que a igreja tem. Claro que do ponto de vista litúrgico, como eu disse, os luteranos são variados, né? Eles permitem uma variação muito grande, então algumas linhas luteranas vão se aproximar mais liturgicamente da igreja romana, outras vão se distanciar. Uma diferença que eu vou deixar para depois é da igreja mesmo, o que é a igreja, né? E o que faz a unidade da igreja. Para os luteranos há marcas da igreja, e aí uma específica que fica de fora do âmbito luterano, e que é motivo para que os católicos possam acusar as igrejas luteranas de não serem exatamente igrejas, é a questão da sucessão apostólica. E por causa deste presente vídeo, eu lembrei que alguém tinha me pedido para falar sobre isso, eu tinha esquecido disso, falar sobre sucessão apostólica a partir da perspectiva luterana. Já adiantando, é algo fundamental para a igreja romana, é algo fundamental para as igrejas ortodoxas no Oriente, para os luteranos não. Vamos ver sobre isso no próximo vídeo, eu espero. Um grande abraço a todos que se apegam a Cristo, porque aí está o nosso centro, o nosso foco, necessário e suficiente. Deus abençoe e até a próxima.